primeiro sinal que o Gabriel apresentou que tinha alguma dificuldade de aprendizado foi aos 4 anos, quando a professora nos chamou na escola para dizer que ele não conseguia contar de 1 até 10. E a escola não sabia por quê. A gente levou ele num fonoaudiólogo, imaginando que era um processo de dificuldade de pronúncia de palavras e que ia ser uma coisa simples. Mas levou 3 longos anos e uma série de especialistas para a gente então ouvir pela primeira vez a palavra TDAH. O Gabriel então tinha 7 anos e aí não houve dúvida no diagnóstico, porque toda vez que um especialista perguntava para a gente, o Gabriel, ele é inquieto? A resposta era sim, muito. O Gabriel se irrita com facilidade? A resposta era sim, muito. Ele é distraído? A resposta era sim, muito. A partir daí, o Gabriel passou a ter acompanhamento permanente, chegando até um psiquiatra, e teve também a inclusão de medicamento que ele toma desde os 7 anos. Ainda assim, o aprendizado dele, o processo, não é linear, é um processo que apresenta idas e vindas. Bem-vindos! A gente abriu o programa com o depoimento do Eduardo Ferrari. Ele é jornalista e escreveu 2 livros falando sobre o diagnóstico do filho dele, o Gabriel, que tem TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Nosso assunto de hoje aqui no CNN Tonight. Vocês podem mandar mensagem lá na hashtag CNN Brasil Tonight. A gente sempre está de olho no que vocês estão mandando por lá nas nossas redes sociais. Porque a gente sabe que algumas pessoas têm mais dificuldade para ler, escrever, fazer cálculo, e tá tudo bem, é super normal ter mais dificuldade em uma coisa ou outra. Acontece que, em alguns casos, a gente não está falando exatamente de uma dificuldade, não é preguiça, não é desinteresse, não é nada disso. A gente está falando de um transtorno específico de aprendizagem. Isso acontece porque, nesses casos, o cérebro funciona de um jeito diferente e esses distúrbios podem comprometer bastante o desempenho escolar das crianças, dos jovens. Muitas vezes eles passam a infância e a adolescência lidando com isso, lidando com rótulos, quando, na verdade, só precisam de um diagnóstico, de um tratamento adequado. A gente viu o depoimento ali do Eduardo falando sobre o Gabriel. A gente escolheu abrir o programa com esse depoimento e ao longo do programa a gente vai escutar um pouquinho mais da história deles. E a gente viu ali um pouquinho da dificuldade que ele parece ter, Karnal, para lidar com o transtorno que o Gabriel tem. Qual é o papel da escola, dos professores também nessa rede de apoio? Bom, a primeira questão importante, Mari, eu fui professor há muito tempo de ensino médio, um pouco menos de ensino fundamental, estudei psicologia da educação bastante, não patologizar as coisas. As pessoas são diferentes. A criança não está prestando atenção na matéria. Primeira hipótese, a matéria é muito chata. A matéria é insuportável, não tem interesse nem para o professor. Essa criança pode ser a única saudável, porque ela não está fingindo. As outras, diria meu amigo Rubem Alves, elas estão todas fingindo interesse. Ela está dizendo, isso aqui é insuportável. Segundo, ritmos de aprendizado. Gente especialista do século XVII, como Comênios, diziam, todos podem aprender, cada um num ritmo e de um jeito. E terceiro lugar, diferenças cerebrais. Então, alguém que é distraído pode ser muito criativo. Alguém que é inquieto pode ser muito bom em outra área. Então, sim, em primeiro lugar, eu, professor, não sou psiquiatra, mas eu tenho que ter um treinamento para saber, por exemplo, que um aluno que tem dificuldade com dígrafo pode ter dislexia. Eu não sou psiquiatra, mas eu estou percebendo que ele não consegue escrever LH, os SS, todos aqueles sons que tem mais de uma letra para o mesmo som. Então, eu vou remetê-lo a um especialista. O aluno está olhando assim, ele pode ter hipermetropia, pode ter astigmatismo. Então, eu não sou oftalmo, mas eu vejo que um aluno com 8 anos de idade não está conseguindo ler, não pode ser cansaço de vista, né? Ele vai ter algum problema. Então, todas essas questões, o professor é a primeira autoridade junto a um ser humano. Então, ele vai indicar para os pais. Tenho notado isso, seria bom consultar um especialista, como fizeram no caso do Gabriel, né? Eles indicaram para os pais que havia uma questão. Alguém que não conta de 1 a 10 depois de algumas tentativas pode ter um problema. Então, aí o especialista vai dizer, não se trata exatamente de doença, mas de uma especificidade de cada pessoa. E eu posso adequar e até o caso usar medicamentos para essa pessoa ter um desempenho que eu considere dentro do desempenho esperado.
A gente vai desenvolver bastante esse assunto hoje aqui ao longo do programa. A gente pediu a opinião de especialistas para ajudar a gente a construir essa história melhor. A gente viu ali no depoimento do Eduardo, que abriu o programa, ele falando sobre as perguntas que fizeram para ele sobre o Gabriel. Então, o Gabriel ele é inquieto, o Gabriel ele é distraído. E muitas vezes as crianças ficam com esses rótulos. E a gente já fez um programa, não sei se vocês lembram, lá no começo do Tonight, há muito tempo, que a gente falou sobre rótulos, sobre estereótipos, sobre tudo isso. Quando a gente fala de rótulo para criança, isso pode também afetar bastante nessa fase que é tão complicada muitas vezes, né, Gabi? Com certeza, os rótulos podem atrapalhar todas as pessoas que se desviam daquilo que é considerado um padrão. Eu acho que a gente precisa pensar sobre o valor que tem um pai como o Eduardo, que deu o depoimento aqui, lidar com esses rótulos atribuídos à criança e permitir a essa criança, ao Gabriel, que ele tenha uma vida melhor. Enquanto o Karnal falava sobre especificidades, eu fiquei pensando que a gente precisa reconhecer valor na singularidade. As pessoas são diferentes, com, enfim, formas de viver diferentes, capacidades diferentes, jeito de lidar com as coisas diferentes. E a gente precisa parar de ranquear valor, entendeu? E encontrar, enfim, a rotulação a partir de um modelo coloca outras pessoas que estão fora desse modelo pré-estabelecido como de menor valor, e esse é o grande problema. E muitas vezes, por que eu falo isso? Muitas vezes os pais que começam a lidar com algumas dessas características em relação aos filhos se frustram porque é vendida uma ideia sobre a qual o Karnal já falou bastante aqui, de que todas as crianças devem ser geniais, de que todas as crianças devem ter qualidades excepcionais. E a gente precisa fugir um pouco disso, porque imagina se o Eduardo, diante dessas perguntas, se negasse a olhar para o próprio filho e reconhecer nele essas características. Por essa negação, o Gabriel teria uma vida mais difícil, não teria a possibilidade de, enfim, ter o tratamento adequado e viver melhor. Então, o Karnal fala que, como professor, ele diz, eu não sou especialista, mas eu preciso ter a capacidade de olhar para o meu aluno e perceber se ele está tendo uma dificuldade com o dígrafo, ou se ele está fazendo força para enxergar o que eu estou escrevendo na lousa, na época que tinha lousa, nem sei se tem mais, mas os pais também precisam, de maneira muito aberta, olhar para os filhos e reconhecer as características desses indivíduos sem entrar num processo de negação porque alguma pessoa diz que aquele rótulo é negativo. As pessoas são diferentes e existe valor na singularidade. Lembrei agora de um pai que reclamava que o filho não estava aprendendo e que chegou a casa e não sabia o que era dígrafo, que era hiato, que era tritongo. E eu pensei, será que ele sabe? Porque a gente esquece. Se a gente não é da área, a gente Você foi esquece. falando dígrafo, hiato, tritongo, e eu fui aqui, ok. Até então. Agora estamos bem. E aí Espero não chegarmos nas fórmulas matemáticas. Exatamente, se passar para Aí cálculo uma aí pessoa que você gosta muito também, o Rubem Alves, ele sempre lembra, vamos reunir numa sala o elefante, uma borboleta, um cisne e vamos reunir um tigre. A primeira aula é voo. O elefante não está se esforçando, mas na aula de natação, ou seja, eu submeto a uma régua comum, pessoas muito diferentes, e vou dizer que nessa escola, como diz Rubem Alves, apenas o pato é aprovado, porque ele voa mais ou menos, anda mais ou menos e nada mais ou menos. Exato. E ele tem todas as habilidades esperadas de um bom pato esforçado. E muitas vezes você deixa de desenvolver o que a criança tem de melhor porque você quer enquadrar num padrão. Preciso dizer uma coisa, Karnal, eu morro de inveja quando você diz o meu amigo Rubem Alves, porque eu sou muito fã. É um grande amigo. Do Rubem Alves. Você ser amigo do Rubem Alves. Mas aí você usa tudo bem que eu posso dizer que eu sou amiga do Karnal. Exato. Já tenho aqui roda de conversa. Fala, oi, tudo bem? Te conheci agora. Eu sou amiga pessoal de Leandro Karnal. Olha aqui ele no meu WhatsApp. Meu currículo. Eu uso. Eu já usei bastante. Eu uso de você também, tá? É? Eu não vou falar que eu uso de você, senão as pessoas vão achar que a gente tá fazendo tipo. Às vezes a gente faz. Bom, vamos continuar aqui o programa hoje. A gente está falando sobre TDAH e outros transtornos de aprendizagem. A gente vai ouvir agora a Silvia Ciasca. Ela é neuropsicóloga. Ela coordena o Laboratório de Distúrbios, Dificuldades de Aprendizagem e Transtorno da Atenção na Universidade de Campinas, a Unicamp. Ela explica, então, para a gente começar a entender, as diferenças entre dislexia, descalculia e TDAH. Olha só. Nós temos o distúrbio global, que é
aborda todas as áreas da aprendizagem e distúrbios específicos que são caracterizados, então, como dislexia, que é uma falha no processamento da leitura, disgrafia, que é uma falha no processamento da escrita, descalculia, um problema na realização de cálculos matemáticos ou de fatos numéricos, e a desortografia, que é um problema relacionado à escrita no seu contexto ortográfico. Já o TDAH, ele é um distúrbio da atenção, caracterizado por um excesso de atividade ou uma desatenção ou uma impulsividade. Diferente dos distúrbios da aprendizagem, eles são mais canalizados à forma de como se presta atenção, se mantém o foco da atenção, se consegue elaborar com a atenção. Como a gente falou aqui, tem que prestar atenção nos sinais para procurar ajuda para tentar fazer esse diagnóstico, se for o caso, mas é uma avaliação multidisciplinar muitas vezes, né? É o professor, é o psicólogo, é o neuropediatra, é uma equipe que faz esse diagnóstico e também encaminha para o tratamento, que muitas vezes é um tratamento variado, depende, de cada paciente. A gente ouviu a Silvia falando bastante sobre isso e a Gabi também tocou nesse assunto, da importância dos pais prestarem atenção, porque muitas vezes, quando a gente fala de TDAH ou algum transtorno, algum distúrbio de aprendizagem, parece que ainda tem gente que não acredita que isso existe, Karnal. É inocência, é falta de informação? É falta de informação. Ela nasce de uma ideia, de uma unidade da espécie humana. Todos nós temos o mesmo potencial, é só uma questão de esforço. Não. Nós temos mais de 7 bilhões de padrões cognitivos. Ou seja, cada um dos seres humanos. Tem gente rápida em um tema e não rápida em outro. Tem gente rápida em vários temas e rapidez não é sinal de inteligência. Então, a capacidade, por exemplo, de dar dados de memória favorece na escola. Eu sempre fui favorecido por ter boa memória, saber poesias de cor, saber coisas de cor, mas isso, em geral, significa pouco raciocínio. Quando a memória ocupa muito espaço, você tem menos raciocínio. Então, é preciso entender que nós somos muito variados. Existem problemas, mas quem determina o problema é uma série de profissionais e se esse problema está causando incômodo. Porque eu tenho dificuldades com matemática até hoje, mas não me causa incômodo. Não me causa incômodo isso. Eu não vou tratar isso. Eu tenho dificuldades até hoje, nunca estudei a fundo e assim por diante. Então, essas questões têm que ser caso a caso. Não existe um ser humano padrão, não existe um aluno padrão. Um aluno reage mal à voz do professor, porque remete a uma voz que ele não gosta, porque é muito aguda ou porque é muito grave. Ele não gosta de sentar muitas horas, ele tem... Todas essas questões são muito complexas. Lidar com os seres humanos é lidar com a diversidade. Isso é muito importante. E que bom, né, que somos todos diferentes. Tem 2 assuntos sensíveis para Leandro Karnal, coentro e tabuada do 8. Tabuada do 8. Não é só isso, eu acho que eu, apesar de ter tido excelentes professores e eu me esforçar, era muito complicado, eu tinha muita dificuldade. Eu lembro disso a vida inteira, eu só olhava para o binômio de Newton, eu olhava para a função quadrática, eu olhava para a geometria analítica e pensava, o dia que eu não precisar nunca mais olhar para isso. E, de fato, houve um dia que eu nunca mais precisei olhar para isso. Quando alguém me pergunta se acredita em reencarnação, eu disse assim, mas tem que estudar tudo aquilo de novo? Não, eu não acredito. Você também tinha dificuldade com matemática, Gabi? Acho que depois de um tempo, assim, no começo da escola não, mas depois eu não gostava muito de matemática. Fazia o suficiente para passar de ano. Também não era lá muito fã, não. Vamos, então, continuar o nosso programa. A gente trouxe, dessa vez, um quiz de mitos e verdades para a gente aprender, junto com vocês, os distúrbios de aprendizagem. A gente vai colocar agora na tela e aí a gente vai depois arriscar aqui se é mito ou verdade. Os distúrbios específicos da aprendizagem são raros. Mito ou verdade?
Eu iria no mito, mas eu acho que a gente precisaria primeiro definir o que é raro para esse conceito, assim, que a partir de que porcentagem a gente considera raro. Eu diria que não são raros, mas eu posso ter dado azar de todos os raros têm vindo para mim. De ter tido muitos alunos raros na minha vida. A gente pediu a ajuda da Silvia Ciasca, que é neuropsicóloga e coordena o Laboratório de Distúrbios, Dificuldades de Aprendizagem e Transtorno da Atenção na Unicamp, para ajudar a gente nesse quiz de mitos e verdades. Vamos ver a resposta na tela? Olha lá. Verdade. Distúrbios como dislexia, descalculia, disgrafia e desortografia afetam pequena parte da população escolar. E todos vieram estudar comigo. Como era, Leandro Carnal, quando identificava algum problema? Eu encaminhava, eu demonstrava, por exemplo, da dificuldade de um aluno em ler uma instrução simples e fazer o contrário. Às vezes é rebeldia, às vezes é uma questão de desatenção, porque a instrução é chatinha mesmo, e às vezes ele queria, mas aqui diz para você sublinhar o certo. Eu sublinhei o errado. Não, o certo foi o que eu fiz. E mostrava, então, às vezes era evidente que havia um distúrbio. E aí eu sempre identificava com os pais questões físicas, posturas. Gente que lida, por exemplo, com crianças que não tiveram na gravidez, crianças que não tiveram mães que consumiram proteína, que não abstraem em casa, que não fazem perguntas abstratas, que não estimulam a conversa, que não têm vocabulário. É muito difícil tudo isso. Há uma diferença disso quando você pega o aluno e os pais debatem temas em casa, contam histórias, do que aqueles pais que não contam histórias, não debatem temas. Tudo isso é muito complicado. Às vezes é distúrbio. A gente vai ver agora uma tela, uma arte que a gente foi atrás para tentar entender um pouquinho melhor o contexto desse assunto, porque olha só, vários especialistas do mundo inteiro, eles decidiram se reunir para analisar uma série de estudos sobre TDAH para ajudar a esclarecer ali alguns pontos. Foram quase 80 pesquisadores de 27 países, eles chegaram ao maior consenso internacional sobre o assunto, depois publicaram o que eles descobriram numa revista científica que a gente vai ver na tela agora. No mundo, quase 6% dos jovens têm o diagnóstico de TDAH. O distúrbio também atinge 2,5% dos adultos. Os adultos muitas vezes podem continuar manifestando sintomas e o Carnal falou sobre ele ser professor e identificar esses sinais. A Gabi também é professora, mas você é professora de adultos, né? Você também identificava o que tinha de diferente em cada aluno? Como era para você? Eu acho que, enfim, sendo professora já da pós-graduação, no geral, as pessoas com algum tipo de problema já tinha sido diagnosticada antes. Você já passou por todo o ensino fundamental, médio, pela graduação, e aí você chega na pós-graduação. Então é mais difícil eu perceber num indivíduo uma dificuldade com a qual ele ainda não tenha se deparado e não tenha procurado ajuda para lidar com aquilo. Então é mais raro. Vamos continuar então ouvindo mais uma vez o Eduardo Ferrari, que apareceu na introdução do programa falando aqui sobre o filho dele, o Gabriel. Ele vai falar agora sobre os preconceitos contra o TDAH e por que isso motivou o Eduardo a escrever os livros Elétrico e Distraído sobre o diagnóstico do Gabriel. Olha só. Tios e tias dele chegaram para nós, para os pais, falaram, você vai me desculpar, não acredito em TDAH, para mim isso é má educação, vocês não sabem educar o filho de vocês, aí por isso ele é mimado, ele é mal educado. Isso resvala até nos pais, né? Parece que os pais também são incompetentes, isso um sentimento muito grande de incompetência dos pais. E foi aí que surgiu a ideia do livro, porque as crianças que têm TDAH são interessantíssimas, elas veem o mundo de um jeito diferente, então eu quis combater o preconceito. Obviamente, eu não sou médico, eu não sou terapeuta, eu não sou especialista, eu sou um pai de um portador de TDAH. Também portador de TDAH, eu descobri isso, porque toda vez que eu respondi uma pergunta em relação ao Gabriel, parecia que eu estava respondendo de mim mesmo. E aí descobri que existe um grande número de adultos que não foram diagnosticados quando criança. E eu resolvi contar essas histórias, porque eu achava que as histórias eram divertidas, engraçadas, interessantes, e eram uma forma de mostrar que ser diferente não é ruim. É muito bonito ouvir o Eduardo falando. E ele também tem uma força muito grande, porque ele está ali passando por isso junto com o Gabriel, e ele usa essa força para ajudar outras pessoas. Então ele foi lá, escreveu os livros. E eu acho muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque os pais muitas vezes eles têm uma sensação de impotência
para ajudar, eles muitas vezes acham que pode ser culpa deles. Eu li vários relatos de pais de filhos com TDAH, com outros distúrbios de aprendizagem, e muitas vezes as pessoas de fora olham e falam assim, você tem que fazer isso resolve, isso melhora. A opinião não e aí, solicitada, tudo isso misturado ao que já está acontecendo é uma sobrecarga muito grande emocional para os pais também. Né? Por isso que eu acho que a saída é, de fato, a gente atribuir valor à singularidade. Então, quando a gente voltou do vídeo do Eduardo de novo, falando sobre o Gabriel, o fato de ele ter escrito essas histórias, eu falei, ele legitima a existência do Gabriel, assim como ela é. E ao legitimar a existência do próprio filho dessa maneira única e singular, ele legitima muitas outras existências. Eu acho que esse deve ser o nosso movimento. O Karnal fala, trabalhar com seres humanos é necessariamente trabalhar com diversidade. Nós somos diversos, diferentes, portanto, e não existe um ser humano que é melhor ou pior. As capacidades únicas, elas se complementam. Por isso que é importante a gente pensar numa lógica mais colaborativa, por isso que é importante a gente não sentir culpa por eventualmente não conseguir enquadrar um filho ou qualquer criança que está sob a nossa tutela num padrão previamente estabelecido. Não necessariamente o padrão é o melhor. Que tal dar para essa criança as condições para que ela desenvolva da melhor maneira possível o seu potencial e aprender com um olhar apurado mesmo, a reconhecer nela valores que outras pessoas não reconhecem. É isso, o que em você eu acho de melhor? E como eu posso garantir que você tenha todas as ferramentas necessárias para que você consiga se desenvolver no grau máximo a partir daquilo que te constitui. Isso ajuda a desenvolver uma criança com coragem, com autonomia, muitas vezes também, é muito importante. Vamos continuar o nosso quiz aqui de mitos e verdades sobre os distúrbios de aprendizagem? Olha lá, eu acho que tem uma pegadinha nessa. TDAH só melhora com a medicação. Mito? Mito. Mito. Vamos ver a resposta na tela? Todo mundo aqui foi no mito. Vamos ver se vocês também aí acertaram. Olha lá. Mito. Hoje a gente sabe que o tratamento envolve ali um conjunto de técnicas de muitas áreas terapêuticas, além da medicação. O Marcelo De Marzo, ele é médico especialista em Mindfulness e coordenador do Centro Mente Aberta da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele explica o que é essa técnica e como pode ajudar pessoas com distúrbios de aprendizagem. Olha só. Então, Mindfulness a gente pode entender como o treinamento do músculo da atenção. É uma brincadeira, mas é verdade. Assim como a gente pode treinar a nossa musculatura indo à academia, a gente pode treinar o músculo da atenção, a capacidade de estar mais atento no dia a dia, usando uma série de exercícios. Muitos desses exercícios são derivados da meditação, mas hoje em dia a gente tem usado esses exercícios, essas técnicas, como algo simples, algo laico, científico, que seja acessível a qualquer pessoa. Então, técnicas que nos auxiliam a estarmos mais atentos no dia a dia. O tratamento padrão ouro, que a gente diz, começa muitas vezes com fármaco, com medicamentos, para que a gente possa estabilizar a atenção, e também psicoterapia. Então tem um tratamento convencional, padrão ouro, para quem tem realmente o TDAH ou o diagnóstico. Essas pessoas, depois que elas começam o tratamento convencional, depois de um tempo onde elas já estão com sintomas mais estáveis, é nesse ponto que a gente indica o treinamento de Mindfulness. Por quê? Porque nesse ponto o treinamento de Mindfulness pode ajudar a pessoa com o tempo a ter menos necessidade do medicamento, da psicoterapia e depois voltar a ter uma vida normal. Então o treinamento de atenção vai reforçar o tratamento convencional padrão, fazendo com que com o tempo a pessoa possa ter menos dependência dos medicamentos e ter uma vida próxima ao normal. Ainda falando sobre atenção, no ano passado, a agência responsável por regulamentar os medicamentos nos Estados Unidos, a FDA, autorizou um jogo de videogame para tratar crianças com TDAH. Lá no site da CNN dá para ver todos os detalhes dessa decisão. Resumindo, o jogo é indicado para crianças entre 8 e 12 anos. Antes de aprovar, a FDA revisou os estudos sobre os efeitos positivos do jogo na atenção dos jovens, mas ressaltou que não substitui a medicação e outras terapias. Falando sobre a atenção das crianças, dos adolescentes, é um desafio para o próprio professor, de maneira geral, conseguir a atenção, né, Karnal, deste público, digamos assim. Meninas, vocês não podem imaginar a extensão desse desafio. Meu caro pai, minha querida mãe, se o seu filho dá trabalho, multiplique por 35.
e coloque numa sala e você dando Império Bizantino numa tarde de calor. Quer dizer, os professores são extraordinários com aquilo que conhecem e que fazem acontecer. Mas muito importante, para eu entender o professor, e eu não falo em nome dos meus colegas, falo só em meu nome, eu não administro só o déficit de atenção do seu filho, eu administro o bem-estar da sala. Às vezes, o déficit de atenção, algo do espectro autista, também se revela em agressividade. E é claro que se eu tivesse apenas um aluno, eu teria uma forma de encarar. Mas se eu tenho 50, é muito difícil eu dizer que está batendo no colega, mas é a característica dele. Não, eu tenho que administrar, eu sou responsável pelo bem-estar da sala. Então, isso é um pouquinho mais complicado. Quer dizer, eu tenho que entender a especificidade sempre, como pai obrigatoriamente, como psicólogo obrigatoriamente, mas também o guarda de trânsito, o professor e outras autoridades também zelam pelo bem-estar do conjunto. E, às vezes, é muito difícil, por exemplo, de um aluno que faz uma pergunta a cada 5 segundos e você não consegue avançar. Você não consegue avançar. E você não pode dizer a toda a turma, fique quieto, porque nós vamos todos no ritmo dele. Então, um professor sensível tem que dizer, eu posso lhe atender depois, eu posso lhe dar reforço, nós podemos fazer um programa suplementar, posso indicar isso aos pais. Mas pensem, é muito difícil para um professor, além de chamar atenção, administrar 35 tipos de déficit, porque todo ser humano tem algum tipo de déficit, às vezes de autoestima, às vezes de caráter. Todo ser humano tem algum tipo de déficit, eu inclusive. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre esse assunto, sobre o papel das escolas, dos professores para a aprendizagem de crianças com esses distúrbios. Então não sai daí que a gente volta já já. CNN Tonight de volta. Hoje a gente está falando sobre TDAH e outros distúrbios de aprendizagem. Você participa com a gente sempre na hashtag CNN Brasil Tonight. E é importante falar o seguinte, a hashtag está lá, claro, para comentar o programa na hora que o programa está rolando, mas também para mandar sugestão de tema, para fazer pergunta para a gente. Pode mandar o que vocês quiserem lá, que a gente está sempre de olho, a nossa equipe está sempre de olho na hashtag e nas redes sociais. É muito legal quando vocês sugerem temas aqui para o programa, para as nossas conversas, a gente adora, então pode correr lá para a hashtag, falar o que vocês quiserem, que a gente está aqui para isso. Vamos continuar o nosso quiz de mitos e verdades sobre os distúrbios de aprendizagem? Olha lá, vamos ver na tela, eu quero saber na hashtag também se vocês estão acompanhando e aprendendo junto com a gente. Distúrbio de aprendizagem é um problema escolar. Mito. Todo mundo vai no mito? Vamos ver então a resposta correta na tela. A gente fez esse quiz com a ajuda de uma neuropsicóloga. Olha lá, mito. Distúrbio de aprendizagem é uma disfunção do sistema funcional que não atinge só a escolaridade. A gente falou dos adultos também. Exatamente. Inclusive, quem ajudou a gente a fazer esse quiz foi a Silvia Ciasca, que é a neuropsicóloga. Vamos ouvir mais uma vez o que ela tem a dizer. Ela fala do que pode dificultar o diagnóstico desses distúrbios e também explica, e a gente vem falando bastante sobre isso, o papel dos professores nesse processo. Olha só. Por que nós não conseguimos, até hoje, fazer com que a nossa criança tenha um amparo mais específico? Porque as equipes são muito difíceis. Nós vivemos ainda num país onde o diagnóstico é um ato isolado. Ele não é um ato conjunto. Então, existem muitos lugares onde não se tem um psicólogo, um fonoaudiólogo, um neurologista infantil, um psiquiatra que trabalhem em conjunto. E, principalmente, que um fale a linguagem do outro. Então, o que nós precisamos para essa criança é um apoio continuado, um apoio interdisciplinar e agora, mais do que nunca, precisamos do apoio fundamental do professor. Obrigada, Silvia. A Silvia fala ali que existem muitos lugares onde não se tem um psicólogo, um fonoaudiólogo, um neurologista infantil ou um psiquiatra. A gente está aqui falando muitas vezes dos grandes centros, onde as pessoas têm acesso a esses profissionais,
para procurar ajuda para chegar num diagnóstico, né? Acho que, e nem, se a gente pensar, nem em todas as localidades dos grandes centros. A gente fala de um lugar muito privilegiado. Num outro programa, não vou lembrar exatamente qual, eu falei sobre uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional e que depois foi vetada pelo presidente da República, com uma derrubada de veto pelo Congresso, que falava justamente da necessidade da presença de um psicólogo em toda a sala de aula. Mas aí a gente encontra, e o motivo do veto foi esse, a questão do problema da criação de despesas sem previsão de receita. A gente precisa entender que para custear o sistema educacional, então o Karnal fala de habilidades dos professores, não é só não ter um psicólogo na sala de aula. O que é fornecido para esse professor em termos de formação e atualização? Quando a gente fala de déficit de atenção, por exemplo, ou dislexia, dislalia, a gente entra na possibilidade de um diagnóstico, no encaminhamento para um profissional especializado, mas se a gente está falando da estrutura da aula, que pode gerar um desinteresse por parte do aluno, será que esses professores conseguem se atualizar a partir das novas tecnologias? A gente teve agora a questão do home office, as crianças não têm, em muitos casos, nem acesso à internet, a aparelhos de informática. Então, numa realidade extremamente desigual, a possibilidade de ser diagnosticado, de contar com um tratamento adequado para aí desenvolver as suas potencialidades é pequena, é uma possibilidade garantida a um número pequeno de crianças, adolescentes e adultos, mas a própria possibilidade de contar com um ensino pensado para gerar o interesse também é uma coisa que não se apresenta para todo mundo. Ainda falando sobre isso, você sabia que esses alunos com distúrbios de aprendizagem, eles têm direito a condições específicas nas escolas? A nossa produção aqui pesquisou quais são essas condições. A Fernanda Zuccari, ela é advogada especialista em direito do consumidor e a saúde, ela ajudou a gente a levantar essas informações. Olha lá, estudantes diagnosticados com TDAH, dislexia, descalculia, podem pedir tempo adicional para realizar as provas. Além disso, as escolas não podem rejeitar a matrícula deles. Em alguns casos, dependendo da necessidade, o aluno pode fazer a prova com um assistente ou optar por uma prova oral. Isso é super importante para os pais saberem, né? Porque muitas vezes os pais estão ali no meio do furacão, tentando entender o que está acontecendo, que muitas vezes afeta bastante a dinâmica da família. A gente vê isso nos relatos de pais que têm filhos com distúrbios, com transtornos de aprendizagem. Então é importante ter essas informações justamente para chegar nas escolas, né, Karnal? Nossa, vocês falam aqui dos direitos óbvios, lógicos, essenciais. Falamos da necessidade da lei de ter psicólogo. Gente, eu estou muito, muito mais baixo que isso. Estão faltando professores nas escolas. Está faltando giz. Está faltando giz. Está faltando água nas escolas. Escola, tem gente né? roubando merenda. Então está faltando escola. Quer dizer, claro que o meu sonho é que tenha um coordenador pedagógico, um profissional da educação, um psicólogo em cada escola. Mas eu por enquanto, já estaria feliz assim, sem goteira na sala de aula, não bater o sol sem cortina na criança e ter professor, um de cada área, ter uma quadra de esportes. O meu transporte, sonho, né? O meu sonho está muito mais baixo que isso. Vocês já estão falando de sofisticação, isso é uma maravilha. O psicólogo é fundamental numa escola. Mas eu estou pensando assim, luz, água, comidinha de merenda, Começar do começo, né? Começar do começo. Vamos ouvir mais uma vez o Eduardo Ferrari, ele que abriu o nosso programa aqui hoje falando sobre o diagnóstico do filho dele, o Gabriel. Ele comenta justamente dentro desse assunto como muitas escolas lidam com crianças com esses transtornos. Olha só. Há um esforço, e houve um esforço muito grande de professores, de escolas, e uma coisa que funcionava um dia para ele aprender alguma coisa, na outra semana não funcionava, chegando ao ponto de, em uma das escolas, falar que o Gabriel estava sendo convidado a sair da escola. Falando assim parece crueldade, mas eu acho que foi a melhor coisa que a escola fez quando chegou e foi sincera com a gente. A gente não sabe o que fazer, se ele ficar aqui, ele vai ficar no limbo. Desde então, a gente tem optado por uma escola onde o Gabriel se sinta bem, onde ele seja acolhido, né? A gente não quer nenhum tipo de tratamento diferente, especial para ele. Não é isso que o TDAH, aparentemente a pessoa não tem nada, né? É diferente de outras síndromes. Mas a escola, o que a gente busca é isso, é o acolhimento. Mais uma vez a gente fala como o Eduardo, enfim, é muito bonito ver
o esforço que ele tem ali para ajudar o Gabriel, para procurar esse acolhimento, que é tão importante nessa fase, né, Gabi? Para todo mundo, né? Para todo mundo que está se desenvolvendo, é importante se sentir acolhido e se sentir pertencente. A gente tem como característica essa necessidade de pertencer. A gente quer fazer parte de alguma coisa. Então, se a gente se sente excluído, necessariamente o nosso processo de evolução ele vai ser mais difícil. Então, para todo mundo, qualquer que seja a singularidade, ser acolhido é muito importante. Vamos ver uma história agora, lá de Portugal. Uma mãe usou as redes sociais para chamar a atenção dos professores sobre o comportamento do filho dela, que foi diagnosticado com TDAH. Olha só, em 2019, a Ruth Silva Rocha e o filho dela, o Lucas, gravaram juntos um vídeo para alertar os educadores sobre os distúrbios de aprendizagem. Ela escreveu frases ali nas folhas de papel explicando que o cérebro das crianças com TDAH funciona de um jeito diferente, mas que isso não significa que elas não querem ouvir e aprender. O vídeo emocionou muitos pais, professores e logo viralizou a Ruth ali com o Lucas, o filho. Olha só. Escuto sua voz me chamando para vencer, para confiar e sua testa descansar. E com sua força, auxiliarei as minhas forças. A minha força está em ti. Meu Deus, a minha muralha, sei que eu não vou cair e não vou poder desistir, pois em mim sustenta. Que bonitinho, Lucas. E é muito legal, e eu reforço isso mais uma vez, a força que esses pais têm, assim como o Eduardo, que escreveu livro sobre esse assunto, a Ruth tentando usar ali a internet e as redes sociais para conscientizar outras pessoas, né, Carnal? É muito importante que os pais estudem essa variedade, que deem atenção especial, que as escolas sejam receptivas a todas as diferenças. Desde, claro, não tolerante com aquilo que não é ético, mas a diferença de aprendizado, de comportamento, de fenótipo, de todas as diferenças, a escola tem que ser um espaço de acolhimento, porque a sociabilidade da escola é a primeira sociabilidade fora da família e ela é fundamental. É isso que está fazendo muita falta nesse período de pandemia. Eu sou submetido à diferença na escola, a uma negociação complexa na escola. Isso é estressante para a criança. Por si, isso já é estressante. Só que, com o apoio da escola e da família, esse estresse diminui e se torna elemento de riqueza para todo mundo. Bom, gente, sempre lembrando vocês que o Tonight está em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Dá para seguir a gente no @CNN Brasil Tonight, no Twitter. O nosso perfil é um pouquinho diferente, é o @CNNBR Tonight. Ao longo do programa, a gente vai colocando o QR Code ali no cantinho da tela. Você pega o teu celular, o Leandro Carnal é apegado. Eu achei que você tinha superado esse amor. Você não superou? É o precioso. É o precioso. Eu achei que tivesse sido um amor que ficou lá em 2020. Imagina, eu sou... assim, recidiva essa aqui. Você pega o teu celular, aponta a câmera ali para o QR Code, você vai direto para uma das nossas páginas e aí aperta ali o seguir para acompanhar tudo que a gente posta por lá. Também dá para deixar comentários. Eu vou dar uma olhadinha aqui no que vocês mandaram de comentários. Olha lá, Martita Oliver mandou no Instagram: vocês têm feito a diferença na minha vida nessa pandemia. Obrigada. Que bom. Obrigada. Bebel, meu programa favorito, cultura, entretenimento, humor inteligente, é um caldeirão de variedades atuais. Eu amo como vocês. Eu também, é o meu programa que eu dedico mais tempo durante a semana. Cleiton no Twitter, descobri hoje o CNN Tonight, estou aprendendo muito. Então, Cleiton, compartilha aí. Bem-vindo. Como assim hoje? Hoje? Antes tá tarde, aqui. Carnal, antes tarde. YouTube, o Antônio mandou, só tenho a agradecer a vocês por disponibilizar um conteúdo de alto nível acessível a todos. Obrigada, Antônio. Priscila, assisto a todos os programas aqui no YouTube, hoje moro em Portugal. Eu adoro, acho chique. Quando gente de outro país. Acho chique, chique, chique. E a Ângela, adorei, programa de primeira. Ela falou sobre aquele programa que a gente fez sobre quanta pandemia a gente consegue ainda aguentar. Lembrando que a gente está
no pior momento da pandemia, então continuem tomando cuidado. Eu sei que é difícil muitas vezes acompanhar o noticiário ali e ver, infelizmente, né, o número de mortes subindo bastante, mas continuem se cuidando, gente. A gente fez um programa sobre isso, depois procurem lá no YouTube também e compartilhem a informação que é super importante nesse momento. Vamos continuar com o nosso quiz de mitos e verdades sobre os distúrbios de aprendizagem. Olha lá. Quem tem dislexia só não sabe ler. Eu diria que é mito. Eu também vou no mito. Vamos todo mundo no mito? Vamos ver a resposta agora, olha lá. Mito na tela, acertamos. Quem não consegue ler e compreender também apresenta outras dificuldades importantes, verbais e não verbais. É importante ter informação até para procurar ajuda, prestar atenção e fazer o diagnóstico correto para encaminhar também o melhor tratamento. Vamos ouvir mais uma vez a Silvia Ciasca, que está ajudando a gente aqui ao longo do programa. Ela é neuropsicóloga. Ela explica que nem toda dificuldade de aprendizagem é sinônimo de algum distúrbio. Olha só. A criança, ela tem fases, né? E essas fases, às vezes, não são tão respeitadas na hora que ela vai aprender. E eu posso ter crianças que são lentas. Isso não quer dizer que ela tem um distúrbio. Ela é lenta, ela tem um ritmo próprio. Infelizmente, hoje a gente vê que a nossa escola tem falhas que são muito significativas e que geram muita dificuldade escolar. Muita dificuldade, por N motivos, que vão desde os motivos socioculturais até motivos pedagógicos, efetivamente. Enquanto dificuldade escolar gira no nosso país em torno de 49% a 62% das crianças que frequentam as primeiras séries escolares, o distúrbio de aprendizagem é muito menor, ele gira em torno de 5% a 8%, mais ou menos, das crianças em processo de aprendizagem, né? O que não significa, em nenhum dos casos, que a criança não vá aprender, ela vai. Falando sobre dificuldade de aprendizagem, o Karnal já tocou nesse assunto, né? Na pandemia, as crianças estão fazendo ali aulas em casa, muitas vezes tem crianças que às vezes nem têm acesso à internet, acesso ao computador, mas fica ainda mais difícil ter a atenção dessas crianças nesse momento também, né, Gabi? Tá difícil para todo mundo ter foco. Então, acho que esse é o cuidado para que a gente não transforme tudo num diagnóstico, né? A gente, desde o começo do programa, falou, uma criança pode não estar prestando atenção, porque, de fato, tem ali uma dificuldade que precisa contar com auxílio profissional, mas ela pode não estar prestando atenção porque a aula não está interessante, eventualmente a professora não lida bem com a tecnologia, porque dar aula presencial é muito diferente de dar aula nessa metodologia de ensino à distância. As pessoas precisam desenvolver habilidade para fazer isso. O Karnal já falou várias vezes sobre a dificuldade dele com as palestras, tendo que olhar para um buraquinho ali da câmera. Eu também me sinto muito menos confortável de não ter as pessoas ali para conseguir trocar o olhar, perceber pela feição se a pessoa compreende o que eu estou falando ou não. Então, acho que é uma dificuldade adicional. Claro que os pais têm que estar atentos e a gente precisa considerar também que os pais estão num momento muito delicado. Então, as crianças vivenciando as dificuldades adicionais da pandemia, os pais vivenciando as dificuldades adicionais da pandemia, e nesse caldeirão todo mundo vai ter que trabalhar com o máximo de sanidade que conseguir para, enfim, permitir aí e garantir uma melhor vivência para os outros. Que tudo isso passe logo. Bom, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre o desafio para os pais de criar crianças com algum transtorno de aprendizagem, com muita dica. A gente tem dica para os cuidadores. Não sai daí que a gente volta já já. CNN Tonight de volta. Hoje a gente está falando sobre distúrbios de aprendizagem. A gente estava falando um pouquinho sobre a pandemia aqui antes do intervalo. A Gabi lembrou o desafio que está sendo para as crianças, para os pais, né? E ficarem todo mundo em casa ali nesse momento que é tão desafiador. E o Karnal trouxe uma questão aqui no intervalo que também é super importante, que os jovens podem não ter se adaptado muito bem a esse novo sistema de ensino, mas os professores, de repente, se adaptaram mais, Karnal? Há muitos anos, Mari, ou seja, março do ano passado, faz muitos anos isso, nós tínhamos um debate. A gente imaginava jovens totalmente ligados à tecnologia vão ser plenamente adaptados ao ensino
virtual. E os professores mais velhos vão ter dificuldade. Os professores se adaptaram, claro, com variações. Os jovens não. É curioso, foi um aprendizado. Eles não se manifestaram tão ágeis, tão integrados com a tecnologia quanto a gente supunha. Nós imaginávamos que esses jovens gostariam ainda mais de uma escola que eles pudessem ver no computador ou na tela do celular. Não é verdade. Não é verdade. Então, essa é uma das grandes revelações. Essa geração de jovens tão ligada a celulares, computadores, linguagem e técnica, não gostou, não viveu bem, não se integrou ao ensino virtual. E eu sei que é muito difícil fazer um exercício de futurologia, como o Karnal sempre fala, mas a pandemia, de certa maneira, coloca uma provocação ali, né, Gabi? No jeito que a gente está ensinando, no formato que a gente está ensinando. Se a gente souber colher essas informações e usar do jeito quando tudo passar. A questão é que a gente tem que olhar para o tanto de informações que está disponível e conseguir evoluir a partir disso. Muitas vezes eu percebo uma dificuldade de lidar com a evolução tecnológica no sentido de, antigamente as crianças ou os adolescentes prestavam atenção numa aula de 4 horas. Eu tendo a questionar já até essa afirmação. Mas hoje em dia ninguém consegue se concentrar por tanto tempo. Então, já existem estudos sobre como essas mudanças tecnológicas vão alterando a nossa capacidade cognitiva mesmo. A gente sequer consegue ter paciência para assistir a um vídeo de 20 minutos com o áudio na velocidade normal. A gente tem acelerado áudios, porque a vida tem acontecido rápido demais. Como é que a gente vai conseguir fazer para se adaptar a essa mudança sem se deixar levar por ela de maneira absoluta, no sentido de perder completamente a profundidade e o tempo para reflexão? Então, como é que a gente usa isso, muitas vezes até para tentar brecar um pouco o avanço da tecnologia? E acho que uma outra percepção que deve ser, enfim, que exige o cuidado por parte de quem está dando aula, está avaliando, dos pais, é o cuidado com questões que envolvem a medicação, para a gente não correr o risco de medicar crianças que denunciam eventualmente uma falha no sistema de ensino, que não conseguiu se adaptar a essa nova lógica, só pelo incômodo que ela provoca no todo. Eu estou dando uma aula, a minha aula parece não estar muito interessante para aquela criança. Em vez de eu conversar com a criança, observar o comportamento da criança e refletir sobre se eu poderia me aprimorar, eu necessariamente digo que aquela criança tem um problema. Eu concordo com o que o Karnal diz, que a gente precisa tomar cuidado também para não terceirizar a responsabilidade pelo professor, que não é responsável só por uma criança, mas pelo conjunto de crianças e adolescentes, então é muito difícil, mas a gente precisa estar aberto para a eventual constatação de que o nosso método de ensino está ultrapassado. Do mesmo jeito que um pai não pode viver em negação em relação às especificidades do filho, que um indivíduo não pode viver em negação em relação às próprias dificuldades e especificidades, um professor não pode viver em negação. E tem que estar disposto a ouvir uma crítica à sua metodologia, à sua forma de ensinar e, eventualmente, se achar que deve melhorar. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, assim, eu faço pós-graduação, uma pós-graduação que o Leandro Karnal deu aula, de neurociência e comportamento. E eu assisti a aula de Leandro Karnal, né, no meio da pandemia, aquela aula no vídeo ali online, e eu fiquei ouvi tudo. Mas eu tenho uma curiosidade de saber a aula presencial de Leandro Karnal. Como é? Como que você consegue... É muito diferente. Em primeiro lugar, que o contato visual com os alunos dá um ritmo para a aula. É o momento de você acelerar, é o momento de você contar uma piada, é o momento de você fazer uma pausa, um silêncio. Os alunos estão inquietos, é o momento de você elevar a voz, usar recursos de retórica e de gradação da voz para prender a atenção. No vídeo, você está falando com uma câmera. E você está supondo cada um. Então, por um lado, ele é muito pedagógico, porque ele permite a cada aluno assistir no seu ritmo, no seu tempo, acelerando ou retardando. Por outro lado, a falta de comunicação humana direta, ela pressuporia um outro tipo de interação. E acho que isso é muito complicado ainda. Sim, eu gosto de falar, eu gosto de gravar, eu acho que o conteúdo pode ser o mesmo, mas... é a diferença que vai para mim quando o aluno olha uma obra de arte num livro e quando ele está no museu diante da obra de arte. Essa é a diferença. A aprendizagem é troca, né? E quando a gente tem essa troca facilitada, e acho que na dinâmica presencial, pelo menos eu também sinto isso. Eu ia isso. te perguntar isso, como também a aula da Gabi. A minha aula é de uma... Alunos de Gabriela Prioli.
A minha aula é de muita troca, eu concordo com tudo o que o Karnal falou. Eu disse sobre o contato visual com os alunos, eu até prefiro quando eu consigo, por exemplo, fazer palestras com algumas câmeras do Zoom abertas, porque eu vou passando para o lado para ver. A pessoa, você consegue perceber uma cara de dúvida. E aí você nota que você precisa explicar mais uma vez. Mesmo que a pessoa tenha vergonha de perguntar, você consegue perceber se a pessoa perdeu a atenção. E aí, eventualmente, você precisa fazer uma piada só para trazer o aluno de volta. E aí você segue com o assunto. Você consegue perceber melhor quando você precisa fazer uma pausa. E tudo isso depende de como foi o dia da classe. Uma classe que, no geral, é muito atenta, pode ter um dia específico. Se você já deu a prova, eles perderam o interesse pela matéria. Como é que você vai distribuir a matéria ao longo do tempo a partir das características daqueles alunos? Como eu sempre faço uma primeira aula para conhecer os alunos, saber, eventualmente, pensando aqui, eu dava aula de processo penal, qual a posição deles, o que eu vou trazer para que eles se interessem, para eventualmente contrapor um argumento. Então, primeiro o argumento com o qual eles concordam, a maioria, para depois trazer o contraponto e eles se sentirem provocados. Então, acho que tudo isso na dinâmica presencial é melhor. É um desafio para o professor, um desafio para os pais, e é por isso que a gente está conversando hoje sobre isso aqui. Vamos para a última pergunta do nosso quiz de mitos e verdades sobre os distúrbios de aprendizagem. Olha lá, dificuldade escolar é um problema só pedagógico? Mito. Vamos ver a resposta na tela? Segundo a nossa neuropsicóloga, a Silvia Ciasca, ela diz que é um problema relacionado à escola, ao método de ensino e à alfabetização, onde a especificação está no pedagógico. Aí nós temos que discutir o conteúdo da palavra pedagógico. Exato. É o que eu falo. Significados não tão objetivos, eles trazem um problema. O que é raro? Qual é o conteúdo de pedagógico? Porque eu acho que seria, se fosse entendendo estritamente como é relacionado à escola, se fosse um problema surgido na escola e despertado apenas na escola. Veja, a dislexia não foi produzida na escola. A dislalia com a fala não foi produzida na escola. Ela apenas pode ser acentuada ou não compreendida e assim por diante. Mas é um problema de um ser humano. E como tal, assim, é irrelevante saber se ele é da escola ou da família. Problema que nós temos que resolver ou ajudar. A palavra era dificuldade, distúrbio, mas enfim, é bom a gente problematizar para a gente tentar construir junto o assunto. O médico especialista em mindfulness, o Marcelo De Marzo, agora vem aqui para a parte das dicas. Ele fala por que as pessoas que lidam com quem tem distúrbios de aprendizagem também devem praticar, por exemplo, técnicas de concentração. Olha só. Um ponto muito importante é que os próprios pais ou os cuidadores podem treinar também. Então, é muito difícil, né, para os pais, para os cuidadores, lidarem com crianças com TDAH ou com adultos. Então, acaba sendo um fator de estresse também para os pais e isso acaba piorando a situação. Então, se os pais treinam e têm mais capacidade de lidar com a própria atenção, de regular melhor as suas emoções, então isso também ajuda no tratamento. Muitas vezes se indica começar pelos pais e depois ir para as crianças ou para os adolescentes e para os adultos. E os benefícios são os mesmos, tanto para os pais como para os adolescentes e adultos ou crianças com TDAH. Então, melhora da capacidade atencional, eu consigo estar mais focado naquilo que eu estou fazendo, e melhora da capacidade de regulação emocional. Eu consigo reconhecer melhor as minhas emoções, lidar melhor com as emoções, e isso faz com que eu me comunique melhor no dia a dia, tenha menos impulsividade, menos reatividade no meu dia a dia. O que melhora no final, então, é a qualidade de vida. A condição continua lá, né? Assim como quem tem ansiedade vai conviver com isso ao longo da vida, quem tem depressão, quem tem alguma outra doença orgânica, crônica, mas eu consigo lidar melhor com essa condição, consigo ter uma vida normal e muitas vezes deixar de usar o medicamento. Bom, não temos mais tempo antes de encerrar. Um beijo para todos os pais que têm filhos com transtornos, distúrbios de aprendizagem e fazem um trabalho incrível para incluir, para dar autonomia para esses filhos. Um beijo também para todos os professores com muitos desafios, como a gente viu aqui no programa de hoje. Um beijo para você também, que sempre fica com a gente aqui nas nossas conversas. Logo a gente está de volta. CNN é a maior do mundo, líder em independência.